O clima é péssimo no STF. O Cássio Nunes Marques, que é o ministro indicado pelo Bolsonaro, absolveu 2 deputados bolsonaristas que foram condenados em todas as instâncias lá no TSE. Eles recorreram ao STF, caiu na mão dele, bolsonarista absolveu o bolsonarista e os outros ministros estão querendo voar na goela dele. O Xandão não pode ver ele na frente, ninguém conversa com o Cássio Conká. Eu vou explicar para você com calma o que está acontecendo nesse cabaré que está pegando fogo. Vem comigo. Olá, como que você está? Meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto sem enrolação? Porque assim, o Bolsonaro indicou 2 ministros para o STF, o Cássio Conká, Cássio Nunes Marques, e o terrivelmente evangélico André Mendonça. O problema desse Cássio Nunes Marques é que ele nunca foi aceito por ninguém, porque ele não tinha nem experiência suficiente para estar lá, ele não tinha currículo para estar lá. Qual que é o normal? Você tem instâncias, né? Do STJ, você vai para o STF, e ele nem era do STJ. Ele era um desembargador de segunda instância, ele nem passou pelo STJ e foi jogado lá. Mas ele foi escolhido a dedo pelo Bolsonaro por um fator principal. É jovem, tem menos de 50 anos, ele foi indicado com 48. Como aposenta com 75, ele ia ficar 27, 28 anos, quase 3 décadas, um homem do Bolsonaro lá dentro. E agora a gente entende por que o Bolsonaro fazia questão de ter um homem dele dentro do STF. No mesmo dia, com poucas horas de diferença, o Cássio Nunes Marques, o Cássio Conká, tomou 2 decisões extremamente polêmicas. A primeira com o deputado Fernando Francischini, que é do União Brasil do Paraná. Esse deputado, em 2018, fez uma live atacando urnas eletrônicas, no estilo dessas que o Bolsonaro faz, também sem provas nenhuma. E ele foi condenado no TRE primeiro, depois no TSE, por fazer o uso das redes sociais para divulgar fake news. O Alexandre de Moraes falou que a condenação dele com a perda do mandato era um marco. Porque é ele que está na frente disso daí, ele que está correndo atrás das fake news, que está querendo botar essa gente na cadeia. E pela primeira vez, um deputado tinha sido condenado e cassado, perdeu o mandato por ter divulgado fake news em rede social. Para ele isso era importante pessoalmente. Seria o primeiro caso de muitos que viriam. Aí o que o Cássio Conká vai lá? Vem o recurso do TSE para o STF, o deputado alega que não valia, que aquela decisão era retroativa, que não podia ser, ele vai lá e assina embaixo. Anula a condenação do TSE. Os 11 ministros do STF querem voar no pescoço dele, porque essas fake news, esses ataques que o Bolsonaro faz ao STF, é um ataque a eles, como pessoas. Quando teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o Bolsonaro falou que aqui ia ser pior, que ele não ia aceitar o resultado das eleições. E aqui não tem Capitólio. Eles invadiram o Capitólio lá, morreram 5 pessoas naquela invasão. O que eles invadiriam aqui? O STF. Então eles sabem que eles têm que estar fechados para se proteger e eles têm que combater o bolsonarismo. Mas aí de dentro do STF, um dos ministros indicados pelo Bolsonaro vai lá e desfaz todo o trabalho que o TSE fez para condenar. O próximo presidente do TSE é o Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, os inquéritos do Bolsonaro divulgando live lá, vazando dado sigiloso de investigação. Todas essas investigações estão com Alexandre de Moraes, é ele que está na frente. E agora a gente vê que uma decisão que condenava um deputado, que cassava, tirava o mandato dele, o Cássio Conká, Cássio Nunes Marques, foi lá e desfez. Mas não contente de fazer isso, horas depois ele tomou outra decisão. Um outro deputado chamado Valdevan 90 foi condenado também por causa da prestação de contas em 2018. Ele disse que ele gastou 350 mil reais na campanha dele, mas conseguiram a contabilidade e é 535 mil. Ele teria pegado o dinheiro do próprio bolso, depositado picadinho na conta dele para disfarçar como se fosse doação, e isso é caixa 2. Foi condenado, perdeu o mandato, o Cássio Conká foi lá e anulou também. Outro bolsonarista, esse Valdevan 90 é do PL. Então agora tá aquele clima assim, até onde adianta a gente ficar brigando contra os bolsonaristas, sofrendo ataques, dando a cara para bater, sem saber se alguém vai invadir aqui armado para matar um de nós? A gente vai tentar se salvar aqui e um cara dentro está trabalhando do lado de lá. Então agora o Alexandre de Moraes,
que é o próximo presidente do TSE, ele vai estar lá de trás da mesa dele, comandando as eleições, tudo que ele decidir, o Cássio Nunes Marques vai desfazer? Os ministros estão querendo que ele leve essas decisões que ele tomou para o plenário, na esperança de que assim, ele está querendo ficar de bem com o bolsonarismo, ele foi lá e absolveu, mas ele mandou para o plenário venceu, ele foi derrotado por 10-1, mas ele fez a parte dele. Então, mantém-se a decisão, foi derrotado no plenário, mas ele fez a parte dele que foi absolver. Sabe? Jogo de cena, ele sabe que vai ser derrotado, mas ele faz a parte dele para ficar bem com a galera. Só que depende do Cássio Nunes Marques tomar essa decisão de levar para o plenário ou não. Se ele não levar, está anulado. Esses casos que foram condenados estão absolvidos e ninguém consegue mais olhar dentro do STF para esse cara. Ele não é respeitado por ninguém, ele não tem o carinho de ninguém, ninguém conversa com ele, ele é totalmente isolado. E agora está uma crise dentro do STF, porque esse cara vai ficar lá até completar 75 anos. Dá para fazer o impeachment dele? Em princípio não, porque ele não cometeu crime. Né? Se ele é ministro, ele tem o poder de tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão, ele não cometeu um crime. Por mais que a gente não concorde com a decisão, isso não transforma a decisão dele em crime. Então como é que eu vou fazer um impeachment se ele não cometeu um crime? O clima é péssimo, vamos ver se ele vai levar para o plenário. Eu tô achando que ele ainda vai levar para o plenário para só jogar para a galera. Ó, eu fiz minha parte, eles lá que derrubaram, é assim mesmo, o STF não deixa o homem trabalhar e joga para a galera. Mas se ele não fizer, o clima vai ficar péssimo. Aliás, depois do Xandão, depois das eleições, o próximo presidente do TSE é o Cássio Nunes Marques. Durma com um barulho desses. Se você chegou até esse ponto, primeira vez no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, torne-se membro para colaborar com o trabalho. Um grande abraço e eu já fui.